Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, 16 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar. E hoje nós vamos adentrar no capítulo 49, enfim, regressando à casa. Eu digo que esse capítulo aqui, hashtag, fica a dica para todos nós os encarnados, tá? Vamos aprender com André Luiz. Eu vou aproveitar que a nossa amiga Lígia está ao nosso lado para fazer a nossa prece de gratidão. Mestre, amigo Jesus, agradecemos por poder estar mais uma vez reunidos em torno de Sua palavra. Agradecemos por poder ter esses vislumbres do mundo espiritual trazidos por nós, pelo Espírito André Luiz, através das benditas mãos de Chico Xavier. Agradecemos o apoio da espiritualidade amiga que dirige os trabalhos do EOS. Permita, Senhor, que possamos entender e então sentir e viver o que vamos ouvir aqui hoje. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. E a nossa irmã Aramita vai fazer uma rápida recapitulação do nosso último capítulo, hein, Aramita? No nosso último estudo, fica a dica agora, já que a tia disse. Uma reunião íntima no mundo espiritual é mais de 30 pessoas. Reunião íntima na casa de Dona Laura para orações e despedidas e conversar com o seu Ricardo, que está encarnado ainda na infância, e apareceu num globo e cantaram e se despediram. E no final da reunião, quando o André, já muito emocionado, ficou mais emocionado ainda, quando o Clarencio lhe chamou e disse que no dia seguinte ele ia levar a Laura para ver onde ela ia reencarnar e que, se ele quisesse, ele podia ir também junto, para ir ver a família. Uma semana de férias. E fica a dica, parece que tudo no mundo espiritual é uma semana. No André Luiz. Tudo é 7 dias, né? É como se fosse um ciclo, né? Eles que estão vinculados à crosta é o mesmo tempo. Tanto é que diz, nós vamos lá exatamente meia-noite, né? O tempo meia-noite. Então, como eles é uma crosta, eles estão na crosta, é uma colônia vinculada, eles estão vinculados ao tempo daqui, entendeu? Porque para conversar com o esposo da Dona Laura, o Ricardo, né? Era necessário que ele adormecesse, então eles acabam estando vinculados. É aquilo que a gente disse, o mundo espiritual influencia no mundo físico e o mundo físico influencia no mundo espiritual. Vamos conhecer então o retorno de André Luiz à sua casa. A nossa maior dor não é encontrar a realidade, é encontrar com a realidade que nós não idealizamos. Vou repetir, é termos realmente feito o movimento de idealizar. Sabe? Quando você idealiza, você cria uma expectativa, Augusto, obrigada. Então você idealiza, você cria, você forma uma expectativa, logo vem a decepção. O que o André Luiz estava idealizando? Lembra que ele já falou? A minha esposa, a Zélia, deve chorar muito, sentir muito a minha falta. As crianças, então, nossa, como ela deve sofrer. Esse movimento é um movimento de vaidade e orgulho. Eu sou insubstituível e ninguém vai conseguir viver sem mim. Então, hashtag fica a dica. Você não é insubstituível e você não é azeitona da empada, tá? Quando nós desencarnarmos, passarmos um tempinho e voltarmos à Terra, porque a gente vai fazer essa visita, que a gente possa já nos preparar para encontrar tudo fora do lugar, daquilo que nós deixamos. Principalmente o povo que é casado, que acha que vai encontrar a esposa do mesmo jeito, o esposo do mesmo jeito. Não vai. Porque a gente não precisa nem morrer para eles trocarem. Eles já trocam a gente estando encarnada mesmo. Imagina estando desencarnado. Estando desencarnado. Então aquela história, meu sofá, minha casa, meu quarto, desliga. Minhas joias, as joias vão ser a primeira que vai
pro percurso lá, como diz as crianças, né? Pro percurso lá da outra, e vai ficar lindinha. Ou então vende logo tudinho e compra outra, porque de repente a outra não quer nada da defunta, né? É isso que a gente tem que entender, que nós usamos, nós estamos aqui tudo de passagem, mas ninguém é proprietário de nada e muito menos de ninguém, tá bom? Então vamos ver aqui, vamos acompanhar essa viagem de André Luiz ao passado. Regressando à casa. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade, com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. Eu fico imaginando nós amazonenses que adoramos Tucumã, cupuaçu, pupunha, açaí, guaranabaré. Aí eu fico pensando, retorna, vamos para o Amazonas, chega em Manaus, e o jaraqui. Aí de repente eu entro lá em casa, eis que alguém está no Tucumã, ou alguém está no jaraqui, e eu vou... Vai dar uma saudade. Mas do fofo, da fofa, das fofoletes, dos fofetes, não. Mas do jaraqui, né? Vai se mexerem nas minhas plantas. Vai se mexerem nas minhas plantas. Olha, se não derem água para as bichinhas, eu vou puxar o pé de vocês. Mas Conceição, tu vai estar desencarnando com essa última fala. Não esqueça de dar água para as plantas, viu? Porque aqui é um movimento emocional, mas tem uns apegos realmente. A coisas, a situações, até a comida. Porque a gente sabe que no nosso lar, no início, foi uma confusão, porque o povo queria churrasco lá do outro lado, né? E o máximo agora é uma frutinha. Eu acho que no meio da frutinha deve rolar um tucumã, né? Um açaizinho é fruta, tá dentro. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, porque ele está vinculado a qual cidade? Rio de Janeiro. O mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguiria adiante. Então, Laura estava extremamente preocupada. Clarencio abraçou-me e falou: Você tem uma semana ao seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã. Se quiser ir a nosso lar, aproveitará minha companhia. Passe bem, André. Olha que interessante. Ele disse: olha, eu estou aqui organizando a reencarnação da dona Laura. Então, todos os dias eu vou estar aqui. Qualquer coisinha, se você quiser voltar para o nosso lar, já aproveita a nossa companhia. Obviamente que Clarencio sabe o que espera André Luiz. Agora, como o André vai, essa é a prova do André. Último adeus a dedicada mãe de Lísias, e me vi só, respirando o ar de outros tempos, a longos haustos. Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei rapidamente algumas ruas a caminho de casa. O coração me batia descompassado à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Desabrochavam azaleias e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa palmeira que, com Zélia, eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? E o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo? Aquela foto de família? Foi embora. Alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Ele imaginou o quê? É aquela coisa, ele criou uma expectativa, que ele ia chegar em casa, na casinha dele, e que tudo estaria no lugar.
Ela só não arrancou lá a palmácia porque devia estar com uma raiz muito profunda. Senão talvez ela tivesse arrancado. Mas isso que a gente tem que entender. Quando nós formos convidados ao retorno, que a gente possa estar preparado, que nada vai estar no lugar. Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova, transformada em jovem casadora. E, quase no mesmo instante, vi Zélia, que saía do quarto, acompanhando um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões. Mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me. Ele se tocou que estava desencarnado, né? De repente ele esqueceu, né? Imagina a alegria. Zélia, Zélia, Zélia! A Zélia, oi? Oi? Ninguém. Abracei minha companheira com um carinho da minha saudade imensa. Mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso. Só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo o cuidado é pouco. O doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Então a gente se depara aqui com um novo personagem, doutor Ernesto. Agora não sei se é doutor de medicina ou da área jurídica, né? Porque doutor é doutor, né? Quem seria aquele doutor Ernesto? Perdia-me no mar de indagações quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa. Tá nervosa, Zélia? Mas, doutor, salve-o por caridade, peço-lhe. Não suportaria uma segunda viuvez. Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Agora vamos ver o André. Um corisco. Aí tu tá achando que é uma coisa do mar, né? Não, é do céu. É um raio. Não me fulminaria com tamanha violência. Qual foi a ideia que ele idealizou ao chegar na casa dele? Que ele ia encontrar a Zélia chorando de vestido preto ainda. Morta de saudade dele, depois de 10 anos. Eu queria ver se fosse o contrário. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Olha a palavra, desilusão. O que é uma desilusão? Eu me iludi. Expectativa. Corri a meu quarto. Corria ao quê? Meu quarto. Ilusão. Corri ao meu quarto verificando que outro mobiliário existia na alcova, ou seja, no quarto do casal. E era um quarto o quê? Espaçoso. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. Para acabar, né? A criatura está doente, ainda está acompanhado de 3 entidades que não é de luz, negras. Esse negra aí, gente, não é a pele negra, não é isso que ele está falando. É o que? A luz, a vibração, tá? Então é conduta moral. A gente sabe que existe uma multidão. Ninguém está só em lugar nenhum. Você vê aqui, entrou no quarto, não estava só o seu Ernesto, estava o Ernesto e 3 entidades que estavam vinculadas a ele. E que tinham interesses na piora dele. Na piora dele. É tudo aquilo que a gente diz. Conduta moral. Conduta moral. Porque ele está aqui no momento difícil, ele poderia ter assistência de bons espíritos. Não tem porquê. Conduta moral. E quando a gente fala, a gente diz assim: eu não faço mal a ninguém. Legal. Tu faz o bem? Não, também não faço. Então isso já é um mal. Tem até um termozinho técnico que a ciência já criou, a ciência espírita em si,
dos aparelhos que detectam a presença de espírito. Às vezes são vozes gravadas. A criatura está lá no meio do mato gravando os passarinhos, de repente sai uma voz, mas não tinha ninguém lá. Imagens, eu tenho uma prima da câmera dela, e nós estávamos juntas tirando foto, subindo o Corcovado. À noite, quando nós chegamos, que fomos jogar no computador, apareceram 2 espíritos. Quando estava subindo, e ele assim do lado de fora, bracinho cruzado ali, tomando conta de tudo. E quando nós estávamos na Tijuca, e nós tiramos a foto, e quando a gente vai ver, tinha uma senhora que ela se assustou. E ela se virou assim, aí ela disse, prima, vem. Eu digo, olha lá. E ela estava com roupinha assim, como se fosse malhar, sabe? Tu vê que é um espírito que não fazia muito tempo que estava desencarnado. É desse período da gente. Eu tinha essa foto, eu vou ver se eu acho por aí, dentro do meu computador. Eu mostrei para algumas pessoas. Eu vou ver se eu acho lá no meu computador. Se eu te achar, eu prometo que vou postar no YouTube, tá bom? Na obra de André Luiz vai falar isso. Eu acho que ou é libertação ou é no mundo maior. Mas eu acho que é libertação. Que em cada quadra tem um amigo espiritual. Em cada quadra. Então, às vezes, o papai permite que isso aconteça. As máquinas captam, entendeste? Volto para falar aqui. Aqui especificamente, a gente diz é conduta moral. O que diz o nosso Emmanuel? O bem que tu fazes é teu advogado em qualquer lugar. Aí o que diz o nosso Senhor Jesus? Angariais amigo. Entendestes? Porque a gente vai precisar. A gente precisa da assistência desses amigos. E quando a gente é indiferente, eles também se tornam diferentes. Então, no nosso dia a dia, nós temos as nossas companhias. Quem são? De comum acordo com o que a gente faz, com o que a gente pensa. Bora lá. De pronto. Tive ímpeto de odiar um intruso com todas as forças. Mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor. Olha que coisa linda. Da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Não conseguiu, não deu conta, porque ele estava envolvido de ódio, raiva. Esse ódio é o quê? Ciúme, sentimento de posse, de propriedade. Isso não é amor. A raiva, o ódio dele, porque se ele amasse Zélia, qual era o primeiro movimento? Que bom que ela está bem, que bom que ela já está com outro parceiro, que bom que ela está bem, que legal, né? Isso é amor, isso verdadeiramente era amor por Zélia, saber que ela estaria bem. Não é o caso. Quando ele chegou, que ele viu que ele perdeu tudo, que já tem outro na cama dele. Aliás, a cama já não é mais a dele, já é outra cama, que ela trocou tudo, né? Mas a raiva dele, o ódio dele, é justamente o que? É o apego. Foi mexido em seus brios de homem, de pai, de esposo. Vaidade e orgulho. É amor? Não é. Porque o ato de amar é me preocupar se o outro está bem. E não se o outro está a me servir. Ciúmes não é sinônimo de amor. Ciúmes é sinônimo de doença. É isso que a gente tem que entender. Então aqui, vaidade e orgulho. E sentimento de posse. Verifiquei que o doente, então, estava cercado de entidade. Assentei-me, decepcionado e acabrunhado. Se decepcionou porque ele criou expectativa. Moral da história, não crie expectativa. O que vier é lucro. Pronto. Não crie expectativa em nada. Gente, essa é a melhor forma da gente viver. Não crie expectativa em nada. Toda vez que a gente cria expectativa, a gente se decepciona. A minha expectativa é de domingo de manhã. Eu passei a noite no hospital, acompanhando uma grande amiga. Eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, tomar um cafezinho, descafeinado. E vou dormir pelo menos 1 hora.
Quando eu estacionei o carro, a minha irmã aparece na janela. Mana, a mamãe acabou de cair. Cata a mamãe, enfia dentro do carro, pronto, socorro de novo. Então, eu tenho aprendido, viva um dia de cada vez, uma hora de cada vez. E o que a vida te apresentar, viva. Não crie expectativa, nem que vai dormir daqui a 2 horas eu tomar um banho gelado ou um banho quente. Eu quero tomar um banho com uma água bem gostosa, chega em casa, a água foi embora. E aí você se irrita, não é? São coisas pequenininhas, você diz, poxa vida. Então não faça expectativa. Se tiver água, eu tomo banho bem forte. Se não tiver, eu tomo com aquela que pinga mesmo. Por isso que Jesus diz, a cada dia basta o seu trabalho. Assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas, ele já estava lá, gente, olha, algumas horas, e ele olhando aquela cena, de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho, onde estaria ele? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Exclamou a primogênita, a filha mais velha. Vim vê-los, mamãe, não só para colher notícias do Dr. Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo, não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Não terminou. Lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora essa! Era o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a você terminantemente qualquer alusão nessa casa a seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes. E você não me pode ajudar nisso? Gente, olha que interessante. Ela tirou todas as lembranças do André Luiz da casa. Eu fico às vezes a refletir. Se você entrar na minha casa, lá em casa, você vai ver a foto do meu avô materno, não tem do paterno porque não tem foto. Você vai ver foto da minha avó materna, não tem da minha paterna porque também não temos foto. Você vai ver do meu irmão que já retornou à pátria espiritual. Você vai ver do meu pai, várias fotos do meu pai e de todos os familiares, porque é uma referência. Então, se o papai, ao nos visitar, ou o vovô, ou qualquer um dos nossos irmãos espirituais que retornaram à pátria, sente um aconchego muito grande. Então, a gente percebe aqui que não está sendo fácil para o André. Poxa, todas as lembranças, inclusive, ela quer tirar, ela está sendo muito dura, a lembrança dos filhos. Vamos dizer, mãe, a senhora tem direito de casar com quem quiser, mas a senhora não tem o direito de matar meu pai dentro de mim. Então, não está sendo fácil para ele, não. A gente está aqui dando umas risadinhas, mas não está sendo fácil para ele. Não só porque ele criou uma expectativa, mas porque ele foi apagado totalmente. Ela tirou toda e qualquer lembrança de dentro da casa. Até os móveis de jacarandá. Deve ter sido caríssimo esses móveis. Até com os filhos. Olha o que ela diz aqui. Ora essa, era o que nos faltava. Poxa, ela não tem também o mínimo respeito. A filha mais jovem interveio acrescentando. Desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. Já percebemos então que essa filha, a sensitiva, essa que acordou pensando no papai, no papaizinho dela, ela frequenta o espiritismo.
E a irmã menor já vem dizendo que ela está enfiando coisas na cachola, né? A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades de papai? Vocês também não amam? Não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão, não andaria a mamãe a praticar por aí tantas loucuras. Tornou Zélia nervosa e enfadada. Ora, ora, cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Agora você está entendendo por que tem 3 entidades dentro da casa? Porque ela com essa vibração, porque uma pessoa no lar, uma só, basta uma, que acende luz, já evita essa invasão desses espíritos. Aqui não tem ninguém. Então ela não está preocupada, gente, nem com o filho. O menino está por aí aprontando, aí diz, cada um tem a sorte que Deus dá. André está morto. Então ela está preocupada em atender os caprichos pessoais. Os caprichos de Ernesto e os dela. Está apaixonada aí pelo Ernesto. E a família? A família é um detalhe. Diz Aramita, como ele tem uma idade, talvez ele tenha uma condição financeira, né? Tá ali bancando, porque nessa época as mulheres não trabalhavam. E nós estávamos aqui a discutir que ela deve ter ficado sem nenhuma pensão, porque não existia nessa época, né? Vamos lá. Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente, sob a feição de pensamentos confortadores. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendia, agora, o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. Agora olha essa observação. Os meus verdadeiros amigos. Porque a família espiritual do André Luiz é a família de quem? É a da Dona Laura. Lísias. Essa é a família espiritual. Por conta da afinidade deles e do acolhimento. Porque foi a Dona Laura, junto com Lísias, que se prontificaram a recebê-lo no lar. E mais na frente, ele ainda vai, no mensageiro, vai ser revelado de forma mais ostensiva, que é a família espiritual deles. Lá, ela diz laços antigos. Nos envolve. Por isso que no Evangelho nós vamos encontrar, o Evangelho segundo o Espiritismo, parentela corporal e parentela espiritual. Se Zélia fosse parentela espiritual, você tem a certeza que ela estaria ainda respeitando a figura do seu esposo. Então, é apenas um envolvimento corporal e não espiritual. Porque é isso que a gente tem que entender. Eu fiz um diálogo fraterno com uma mãe que ama o filho assim, ela desde muito dedicada com o filho. Mas ela viveu um período que ela pegava a faca e ela se via esfaqueando o filho. Gente, ela chorava assim horrores nesse diálogo, né? De como aquilo vinha na imagem da cabeça dela. Então, obviamente, que aí a gente aciona o quê? Se eu lembro, se eu vejo a cena, eu já vivi, mas aonde? Lá atrás. E como ela não se perdoou, isso é algo que ela traz muito vivo dentro dela, o símbolo, a faca, aciona essas lembranças do que viveu. E hoje está na condição de mãe. E ele de filho, mamãe querida, mas ela ainda não conseguiu se perdoar. Então, num processo desse, a pessoa acaba fazendo um processo de uma culpa muito grande, essa falta do perdão, e aí começa a diminuir a sua imunidade, as enfermidades vão tomando conta, isso vai tomando uma proporção muito grande, às vezes as pessoas vão até ao suicídio realmente. As famílias aqui na Terra quase sempre são grupos de espíritos que se reúnem para se harmonizarem, para aprenderem a se amar. E às vezes devolver para um filho ou para uma filha o que outrora você surrupiou, você tirou. Angústias e decepções sucediam-se de tropel, em desordem. Minha casa pareceu-me então um patrimônio
que os ladrões e os vermes haviam transformado. Ele está citando quem aqui? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: não amontoei tesouros na terra, onde os homens roubam, lembra? O ferrugem corrói, e as ferrugem, né? E as traças o quê? Corrói, destrói. Amontoeis tesouros no céu. Então aqui ele está citando o Evangelho. Os vermes haviam transformado nem haveres, nem títulos, nem afetos, nada. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Só uma. Eu me recordo, um tempo desse eu sonhei com o papai, e a gente se abraçava, e ele dizia assim, com muito carinho: minha filha, não sou eu que sou seu pai. Aí ele dizia: o senhor é sim, vai ser sempre meu pai. Obviamente que ele deveria estar se referindo a essa parentela espiritual, né? Aquele ar de tristeza dele. Nem os longos anos de sofrimento, nos primeiros dias de além-túmulo, me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Então, ele pediu para ir visitar o lar muitas vezes. E o que o mundo espiritual fez? Calma, André, não é o momento, né? Não é o momento. E a gente já diz assim, fica a dica, hashtag, não peça para visitar o lar, tá? Fique lá, se recupere. Se alguém tocar no assunto, aí você ainda olha e diz assim: você acha que eu dou conta já? Você acha que eu dou conta? Será que eu estou preparado? Se não, eu fico por aqui mesmo, eu vou continuar me preparando. Isso que a gente tem que entender. Chegou a noite, então, e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade. Ele não fazia nada. 3 entidades lá escuras, uma confusão, o homem morrendo e ele ali, só olhando. A ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse solícito: compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. A gente sabe que essa citação é dos nossos irmãos israelitas, estava dentro da lei. E quando ele diz Jesus, porque a lei, o organizador de tudo, é o Cristo Jesus, né? O enviado dos profetas, tudo é a organização do Cristo Jesus. Então, ama primeiro a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, deixe de endeusar pessoas, de idolatrar pessoas, de colocar pessoas como o ápice do teu amor. Não, quem tem que estar no ápice de tudo isso é Deus. Você vai sofrer se colocar pessoas, você vai sofrer. E muito. Coloque Deus, fidelidade a Deus, amor a Deus, respeito a Deus, né? Agradeci sensibilizado e pedi que me não desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade, porque o André Luiz estava todos esses anos sendo preparado para esse momento. Só que ele tem que viver essa experiência. O Clarencio não tem como fazer nada. O que tinha de ser dito foi dito. Agora é hora da prática. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu viúvo na terra? Teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo?
Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar, talvez, em piores condições, se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzir-me a outras fontes. Não podia proceder como um homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Cenas do próximo capítulo e último, capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. Foi bom, gente? Muitas lições. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? É aquilo que a gente diz, o mundo espiritual influencia no mundo físico e o mundo físico influencia no mundo espiritual. A nossa maior dor não é encontrar a realidade, é encontrar com a realidade que nós não idealizamos. Você forma uma expectativa, logo vem a decepção. Eu sou insubstituível e ninguém vai conseguir viver sem mim. Esse movimento é um movimento de vaidade e orgulho. Então, fica a dica. Você não é insubstituível, tá? Quando nós desencarnarmos, passarmos um tempinho e voltarmos à Terra, porque a gente vai fazer essa visita, que a gente possa já nos preparar para encontrar tudo fora do lugar, daquilo que nós deixamos. Principalmente o povo que é casado, que acha que vai encontrar a esposa do mesmo jeito, o esposo do mesmo jeito. Não vai. Então aquela história, meu sofá, minha casa, meu quarto, meu, desliga mesmo. É isso que a gente tem que entender, que nós usamos. Nós estamos aqui, tudo de passagem, mas ninguém é proprietário de nada e muito menos de ninguém. Mas tem uns apegos realmente a coisas, a situações, até a comida. Mas isso que a gente tem que entender. Quando nós formos convidados ao retorno, que a gente possa estar preparado, que nada vai estar no lugar. A gente sabe que existe uma multidão. Ninguém está só em lugar nenhum. Você vê aqui, entrou no quarto, não estava só o seu Ernesto, estava o Ernesto e 3 entidades que estavam vinculadas a ele e que tinham interesses na piora dele. Tudo aquilo que a gente diz, conduta moral. Porque ele está aqui num momento difícil, ele poderia ter assistência de bons espíritos. Não tem porquê. Conduta moral. E quando a gente fala, a gente diz assim, eu não faço mal a ninguém. Legal, tu faz o bem? Não, também não faço, então isso já é um mal. Volto para falar aqui especificamente a gente diz é conduta moral. O que diz o nosso Emmanuel? O bem que tu fazes é teu advogado em qualquer lugar. Aí o que diz o nosso Senhor Jesus? Angariais amigo, porque a gente vai precisar da assistência desses amigos. E quando a gente é indiferente, eles também se tornam diferentes. Então, no nosso dia a dia, nós temos as nossas companhias. Quem são? De comum acordo com o que a gente faz, com o que a gente pensa. A raiva dele, o ódio dele, é justamente o quê? É o apego. Foi mexido em seus brios de homem, de pai, de esposo. Vaidade e orgulho. É amor? Não é. Porque o ato de amar é me preocupar se o outro está bem e não se o outro está a me servir. Ciúme não é sinônimo de amor, ciúme é sinônimo de doença. É isso que a gente tem que entender. Então aqui, vaidade e orgulho e sentimento de posse. Moral da história, não crie expectativa, o que vier é lucro. Pronto. Toda vez que a gente cria expectativa, a gente se decepciona. Então, eu tenho aprendido, viva um dia de cada vez, uma hora de cada vez. E o que a vida te apresentar, viva. Não crie expectativa. Por isso que Jesus diz,
A cada dia basta o seu trabalho. Uma pessoa no lar, só basta uma, que acende luz, já evita essa invasão desses espíritos. Que no Evangelho nós vamos encontrar, o Evangelho segundo o Espiritismo, parentela corporal e parentela espiritual. Se Zélia fosse parentela espiritual, você tem a certeza que ela estaria ainda respeitando a figura do seu esposo. Então, é apenas um envolvimento corporal e não espiritual. As famílias aqui na Terra quase sempre são grupos de espíritos que se reúnem para se harmonizarem, para aprenderem a se amar. E às vezes devolver para um filho ou para uma filha o que outrora você surrupiou, você tirou. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Ele está citando quem aqui? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: não amontoei tesouros na terra, onde os homens roubam, lembra? O ferrugem corrói e a traça destrói. Amontoeis tesouros no céu. Ama primeiro a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, deixe de endeusar pessoas, de idolatrar pessoas, de colocar pessoas como o ápice do teu amor. Não, quem tem que estar no ápice de tudo isso é Deus. Você vai sofrer se colocar pessoas, você vai sofrer. E muito. Coloque Deus, fidelidade a Deus, amor a Deus, respeito a Deus, né? Então, ele pediu para ir visitar o lar muitas vezes. E o que o mundo espiritual fez? Calma, André. Não é o momento, né? Não é o momento. E a gente já diz assim, fica a dica, hashtag, não peça para visitar o lar. Tá? Fique lá. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, e à espiritualidade amiga por mais esse momento ímpar de estudo e reflexão.